Boa noite a todos os nossos seguidores do perfil do Instagram da Abrajuc. Nós estamos entrando um pouquinho antes para ir fazendo o chamamento das convidadas de hoje. A Cristonieto já está a postos, a doutora Somane também. Eu já vou encaminhar os convites. Olá, Cris, que bom! Você é a primeira já a chegar hoje. Já estou enviando os outros convites. No primeiro momento, como sempre, o Instagram travou. Aí eu saí, entrei novamente. Vamos ver, porque hoje nós temos duas mulheres de peso aqui nas redes sociais e que o Instagram tem boicotado. Deixa eu verificar aqui a Ana. A Somane também, já estou encaminhando o convite. Somane também já está entrando. Olá, boa noite. Boa noite. Está faltando só a Ana. Deixa eu ver se eu consigo conectá-la, porque se eu não me engano, o perfil que ela está precisando entrar não estava seguindo ainda o da Abrajuc. Se uma das duas puder mandar uma mensagenzinha para a Ana, eu tá bom. Coloquei lá no nosso grupo, pedindo para que ela curtisse, porque senão ele não deixa eu convidar para a live. Eu acho que é a primeira vez que eu vou entrar numa live com 4 pessoas, aqui no caso no Instagram, né? Eu também, eu nunca tinha feito, até eu nem sabia, né? Aí eu também não sabia, não. Já fiz com 3, com 4, primeira vez. Eu também, até é uma experiência nova, a gente tem feito normalmente é com 2 pessoas, né? Aí eu descobri que poderia ser com 3 e agora estou descobrindo que pode ser com 4, mas mas a gente só vai ter certeza se a Ana conseguir entrar. Vamos ver se ela consegue acessar aqui. Ela aqui no grupo, eu coloquei. Aí, agora estou conseguindo, ela acabou de seguir. Vamos ver, só falta ela agora. Já apareceu aqui. Vamos aguardar. Cris, cortou o cabelo? Não, cortei não. Aqui. Eu botei para trás aqui. Aí deu uma falsa ideia de recorte. Deixa eu ver, acho que a Ana está mandando o convite. Deixa eu só verificar aqui. Aceitar. Acho que agora ela entra. Estamos torcendo aqui. Mas, na verdade, eu não tenho... Agora eu estou vendo o clube onde feminista entrou, ou seja, ela já está aí. Isso, exatamente. Só que aqui eu clico em aceitar, ele não está permitindo. Vamos ver se ele vai demorar um pouquinho. Ó, ele não está conseguindo participar, é a informação que tem vindo. Tem sido assim todos os dias. Aí você tem que ter um pouquinho de paciência, porque chega uma hora, ele cansa e libere. Nós, como 4 mulheres teimosas, nós vamos conseguir o objetivo. Ela está tentando, ela já está... Sim. Deixa eu ver aqui. Desistência é uma palavra que não consta no nosso vocabulário. Não, pode demorar um pouquinho, mas desistir jamais. Deixa eu ver aqui, convidar de novo. Eu achei que dava para entrar pelo computador, mas não vi a possibilidade. Entrei pelo celular. Pelo celular, o que todo mundo que orienta, que trabalha com essa parte de marketing digital fala, é que tanto a parte de áudio quanto de vídeo do celular é muito melhor. Então, por isso que a gente acaba optando, né? Eu já fiz lives com pessoas no computador e realmente, ela não está conseguindo. Fique tranquila, Ana, a gente está aqui insistindo, vai dar certo, é assim mesmo. Qualquer coisa, Simone, se quiser, a gente tenta entrar de novo, né? Sair e entrar de novo para ver se... Aí, agora deu certo. Conseguimos, finalmente. Agora Boa noite, Ana. Boa noite, Cris. Boa noite, Somane. Né? Boa noite. Estava com receio de que nós não conseguíssemos unir mulheres tão
importantes, né, para a vida política do nosso país e que realmente tem dado uma grande contribuição, né? Então vamos, para não perdermos tempo, né, porque hoje nós temos 3 pessoas importantíssimas, 3 grandes mulheres que desempenham um papel que enobrece, né, a nossa postura feminina realmente na sociedade, né? Mulheres casadas, mães de família, cristãs, né? Que têm uma atuação profissional e social que realmente contribui com o dia a dia de outras mulheres e de toda a sociedade e que muito cedo perceberam o engodo do discurso feminista e que tem, dia após dia, lutado para trazer essa luz à vida de outras mulheres, né? Então, conosco, a deputada Cristonieto, deputada federal, advogada, católica, né? Uma pessoa que eu passei a admirar graças às redes sociais, né? Tendo um contato mais próximo, tanto com ela, com o deputado Márcio Gualberto, que é o nosso convidado de amanhã, né? O Márcio Gualberto estará falando sobre as virtudes na política, uma temática bem importante para o movimento conservador. Temos também a presença da deputada estadual Ana Campagnolo, né? Autora de um livro que me tirou definitivamente, né, as vendas do movimento feminista. Não tenho vergonha de reconhecer que lá atrás, por influência acadêmica, eu entendia que o aborto era um direito das mulheres por estar previsto na Constituição Federal. Ensinei isto para os meus alunos até o momento que eu comecei a me questionar a respeito de tudo isso. Em 2014, mergulhar nos verdadeiros estudos e hoje eu percebo o quanto a sociedade ela é induzida a um pensamento, né? E temos também conosco hoje a promotora de justiça, a doutora Somane Cerruti, com a qual nós temos tido contato graças à Abrajuc, né? A Associação Brasileira de Juristas Conservadores, uma iniciativa valorosa que passou a reunir juristas conservadores do Brasil todo, né? E nós acabamos descobrindo que não estamos sozinhos e que somos uma legião espalhada pelo Brasil todo e uma legião que tem feito a diferença no dia a dia, principalmente neste tempo de pandemia, em que muitos direitos, muitos valores acabaram sendo relativizados, né? Então, o objetivo de hoje é entregar a palavra a vocês, né? Para que possam falar justamente a respeito do feminismo e esta desconstrução da identidade feminina, né? Um tema tão importante e que, de certa maneira, né, faz com que o movimento conservador cada vez mais seja reconhecido por toda a sociedade, né? Colocando o verdadeiro papel nosso enquanto mulheres que não queremos ocupar o espaço dos homens, mas que queremos ser reconhecida dentro do nosso próprio espaço, com as nossas virtudes, com o nosso dom, que é justamente esta forma de aconchegarmos uma família, formarmos um ser humano e entregarmos para a sociedade realmente alguém capaz de desenvolver o seu papel dentro desse contexto, né? Então, Somane, eu não lembro como que ficou estabelecido, quem que iria iniciar com a palavra? Minhas queridas, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a gente tinha pensado mais que as deputadas falassem. Eu vou colocar só o tema. Se a gente tiver tempo, a gente volta pontuando. Mas já que foi espaço, e já que a Simone colocou, realmente somos todas mulheres de família, mulheres casadas, mulheres cristãs. E hoje de manhã eu acordei e falei, oba, a live é hoje. Mas imediatamente eu lembrei que a gente vai começar a falar de feminismo e todos esses temas se nós passamos o dia inteiro vendo mensagens sobre a guerra que eclodiu nesse momento. E aí eu parei para pensar, bom, mas tem tudo a ver, porque essa guerra está eclodindo porque os valores do Ocidente estão sendo totalmente debelados e já não é. E isso tem várias pautas,
todas essas pautas da esquerda, que são sempre pautas divisórias, pretos contra brancos, ricos contra pobres, mulheres contra homens, homossexuais contra heterossexuais, vacinados contra não vacinados. Então, todas essas pautas que procuram dividir a sociedade, que procuram atacar os valores da sociedade ocidental, que é uma sociedade que tem valores fundantes e que nos trouxeram até aqui, são aquilo mesmo que levou hoje à eclosão de uma guerra e que a gente está vendo que o Ocidente não está nem sabendo o que fazer. Estão botando luzes nos monumentos, como se isso fosse paralisar o exército que já está entrando jogando bombas e matando civis, inclusive. A gente está vendo isso o dia inteiro. Então, o Ocidente tem que reagir em busca dos seus valores. E aí a gente começa a ver, por que então falar de feminismo? Simone, eu cheguei a rever conceitos, porque em algum momento, talvez todas nós temos pensado que sim, somos feministas, já que somos mulheres fortes. Eu vou dizer que eu não me via como política a maior parte da minha vida. Você me apresentou como promotora, realmente sou promotora de justiça do Estado do Rio de Janeiro há quase 26 anos, praticamente esse tempo todo na área criminal, sempre trabalhei. Na minha família, eu tenho exemplos de mulheres que sempre trabalharam. Minha mãe sempre trabalhou, a minha avó sempre trabalhou, a minha mãe é da Bolívia, minha avó era boliviana, foi uma das primeiras mulheres a estudar lá, sempre foi professora, diretora de escola, fundadora de movimento cívico, de ir para a rua, de pegar em armas se fosse necessário. Então, eu sempre vi mulheres fortes como meus exemplos. Aliás, eu falo sempre da minha avó, porque não diminuía em nada o fato de ser uma dona de casa também, uma mãe, uma esposa, uma pessoa zelosa do lar. As coisas não se contrapõem, elas se complementam. Exatamente. Assim, o sexo masculino e feminino não devem se contrapor, eles devem se complementar. Então, a gente tem que voltar e resgatar esses valores. Conversando com pessoas mais jovens, eu tenho um filho de 20 anos e recebo sempre amigos deles aqui em casa, muitas vezes eles se surpreendem. Mas você não é feminista? Não, porque as pessoas não sabem sequer que o feminismo, assim como outras pautas que podem ter muito valor, foram absolutamente sequestradas pela esquerda para, de alguma forma, nos correr. E realmente eu acho que nós temos hoje duas deputadas que são um orgulho para as mulheres que gostam de ver outras mulheres despontando em todas as áreas. Você falou do livro, eu também tenho o livro aqui, os dois, porque esse é muito bom, mas de repente a pessoa é mais jovem, não quer ler tudo, essezinho aqui, que é o de bolso, as pessoas pelo menos terem algumas noções. Eu não quero entrar no tema porque eu quero muito ouvir as deputadas, mas eu quero sugerir às pessoas também que vejam a aula espetáculo da Ana Campanholo. É 1 hora de aula, mais ou menos, com músicas de MPB. Ver isso. Que está rendendo o que falar na última semana. Exato. Então, eu acho que esse monopólio das conquistas sociais que a esquerda que tem, o monopólio das virtudes, nós hoje, vendo exatamente como o Ocidente está parado, sem saber o que fazer numa situação terrível, nós temos que resgatar todas as nossas virtudes. Começando por mostrar que o feminismo não nos representa. Não devemos nada a ele porque estamos aqui hoje. E para explicar melhor isso, e não querendo tomar muito tempo, se der no final a gente faz um bate-papo de novo, eu já passo a palavra para Ana Campanholo. Então tá, obrigada, doutora Somaine. Ana, eu hoje vou ter que fazer o papel da, digamos assim, da Cruella aqui na live, porque eu vou ter que ir informando a questão do tempo, né? Justamente porque nós temos o tempo reduzido, o Instagram derruba mesmo, dá 1 hora, ele está derrubando, né? Então, eu farei esse pequeno lembrete, né? Avisando, olha, falta 2 minutos, 3 minutos, mas com a palavra, Ana Campanholo, né? A quem nos brinda hoje com a sua presença e principalmente, Ana, com o seu conhecimento. Né? Tenho muitas pessoas que hoje eu conversei e disse, olha,
A live hoje da Abraju que está imperdível. A Ana e a Cris estarão lá. Nossa, eu adoro elas. Elas têm umas crianças muito fofinhas. Elas trabalham, elas levam a mãe para o trabalho, os filhos para o trabalho e tal. Eu falei, gente, mas é desta maneira que nós vamos ensinar os nossos filhos a serem adultos conscientes. Eles precisam ver os adultos fazendo coisas de adultos, né? E elas representam isso, né? Então, Ana, você hoje, a Cris, nos brindam com a sua, com as presenças, né? Mas principalmente com o conhecimento e com o exemplo que vocês têm dado Brasil afora a respeito desta postura feminina, combativa, né? E atuante de ser mulher dentro da sociedade sem dever nada para o feminismo. Oi, meninas, tudo bem? Que alegria estar aqui com vocês. O pessoal que está nos assistindo vai dizendo nos comentários aí se o meu áudio estiver ruim ou se estiver cortado, tá? Bom, é uma honra estar aqui com vocês. Já que a gente tem um tempo curto, eu vou pular as formalidades, porque são 3... Todo mundo é autoridade nesse evento aqui. Eu teria que cumprimentar todas. Gosto sempre de me encontrar com a Cris, porque na época da eleição eu não sei quanto ela esperava se eleger, mas eu tinha eu tinha muitas esperanças, mas poucas chances. E alguém entrou em contato comigo, eu não conhecia a Cris, e a Cris não me conhecia, e eu acho que foi o Márcio. Faz um vídeo para apoiar eu e a Cris, Tonieto. Eu falei, mas eu não conheço vocês. Daí ele me disse, não, mas a gente é assim, assim, assado. Eu falei, então se é assim, eu faço o vídeo. E vice-versa. E assim, foi um acerto gigantesco. Eu uso muitos votos que a Cris... Eu acho assim, maravilhoso o trabalho da Cris, porque ela escreve alguns votos que são extremamente polêmicos e eu pego esses PDFs e uso nas palestras aqui em Santa Catarina. Realmente, como vocês disseram, nós viramos uma referência no combate ao movimento feminista, a Cris na esfera federal e eu na esfera estadual aqui em Santa Catarina. E mesmo com essa nossa representação e um levante conservador muito grande, muitas pessoas ainda acreditam que o movimento feminista é bom, necessário, ou que ele foi bom e foi necessário para as conquistas que nós tivemos. E vocês falaram também sobre o Ocidente. Eu acho sempre interessante começar pontuando quais foram as verdadeiras conquistas do movimento feminista, porque de tanto me ouvir falar sobre isso, o movimento feminista não conquistou nada, as pessoas acham que eu estou dizendo que não houve mudança, mas realmente houve. E o movimento feminista conquistou algumas coisas, uma delas a legalização do aborto, né, e a vulgarização do aborto, que é o que a gente está acompanhando agora, né, com a aprovação na Colômbia. Essa é uma pauta extremamente feminista, eu vou voltar nesse tópico mais alguns minutos. Outras conquistas do movimento feminista, a banalização do divórcio, como reduzindo o casamento a um contrato. Então, o contrato, ele sempre existiu, né? As pessoas podem fazer contrato, inclusive um par de homossexuais pode fazer um contrato, né? Dois homens podem fazer um contrato a respeito de plano de saúde, seguro de vida, e de alguma forma o movimento feminista conseguiu pulverizar a ideia de que o casamento como sacramento, ele não existe, ou ele é uma ideia ultrapassada, e que só existe o casamento civil e este pode ser desfeito quantas vezes quiser. Inclusive, eu não sou católica, sou protestante, e algumas igrejas protestantes aceitam com alguma resistência, é verdade, algumas é uma resistência social e não é doutrinária. Algumas igrejas aceitam, já que você casou, quem reconhece o seu casamento é o Estado. Então, você se divorciou, a igreja reconhece que está divorciado. Você casou uma segunda vez, você está casado. Você casou uma terceira, está casado. Então, essa popularização, essa banalização e popularização do divórcio também é uma conquista feminista. A mentalidade antivida que gera tanto o aborto quanto o boom dos contraceptivos também é uma conquista do movimento feminista. A vulgarização, a banalização do sexo, a promiscuidade, outra conquista feminista. Então, é mentira dizer que o movimento feminista não conquistou nada, né? Mas é importante pontuar que essas conquistas são somente do ponto de vista dos esquerdistas um progresso, né? Do ponto de vista dos conservadores, de qualquer pensador clássico, não seria uma conquista banalizar o casamento, desprezar os filhos, a maternidade e a família, né? Então, qual é a importância dessa mentalidade que está por trás das políticas públicas? Eu vi, já como eu mencionei, vários votos que a Cris apresentou já, e é muito complicado, eu imagino a situação que ela passa, porque mesmo naqueles 500 deputados que nós temos, eu nunca calculei, não olhei na bancada evangélica, mas talvez a Cris saiba me responder. Qual é o tamanho da bancada evangélica? 100? 50? Né?
Em números, a gente tem que considerar, né, os números e, de fato, quem bota a mão na massa, né? Aí a gente vai ter realmente um abismo. Tem deputados evangélicos e católicos? Uns 200, se bobear, mais de 200, com certeza. A bancada é grande. A bancada é consideravelmente grande. Aqui em Santa Catarina também, nós somos em 40 deputados estaduais. Desses 40, nós temos vários cantores, pastores, pregadores evangélicos, bispos, né? Bispo, tem até um padre, mas no caso o padre do PT. Mas a gente tem muitos evangélicos dentro da Assembleia, temos muitos bolsonaristas, numa proporção de 25%, daria para dizer que são conservadores. Mas mesmo assim, quando vai passar um projeto que vem revestido com o nome combate à violência contra a mulher ou pró-mulher, todos esses homens, mulheres, tipo, eles ficam absolutamente cegos, é como se eles não estivessem vendo mais nada e o único voto possível fosse o sim. Então, a posição da Cris é muito importante porque ela não apenas vota contra, mas ela justifica. E ela fez um voto assim no caso do Maria da Penha vai à escola. Veja, quem poderia ser contra que nós ensinássemos as crianças a respeito de como se protegerem de violência ou de abuso no contexto doméstico? Ninguém é contra isso. Nem a Cris é contra isso. Mas ela votou lá no projeto e escreveu um voto. Só que, veja, é muito complicado, assim como a doutora mencionou antes, quantos de nós, eu inclusive, já tivemos uma mentalidade feminista? Eu acho que todo mundo que não passa por um refinamento, não para refletir, tem uma cabeça híbrida feminista, porque o bombardeio de informações. Então, quais são essas informações? Primeiro, a informação de que toda mulher é oprimida sempre, o tempo todo, em todo contexto ou circunstância. Então, esse conceito vitimista, ele já é hegemônico, assim, 95% das pessoas acreditam nisso. E o trabalho do meu livro, o trabalho do mandato da Cris, não é só votar ou derrubar um projeto, coisa que não se pode fazer sozinha, mas é demonstrar, olha, esta perspectiva, ela é míope. As mulheres são oprimidas, às vezes, em determinados contextos, em determinadas situações. Não sempre. Só este primeiro argumento de as mulheres não são oprimidas é um choque, as pessoas não aceitam de primeira. O segundo argumento do movimento feminista, que é muito forte, resistência, quando dito como por exemplo, ideologia de gênero. Todos os evangélicos e católicos são contra a ideologia de gênero. Quando eles ouvem a palavra, a expressão ideologia de gênero, eles se levantam contra. Porém, não percebem que ela tem fragmentos menores e mais sutis e quando esses fragmentos se apresentam dessa forma sutil, esses políticos não conseguem se posicionar. Então, assim, homens e mulheres podem fazer as mesmas coisas nas mesmas condições? Não podem. Não são iguais. Não podem fazer todas as mesmas coisas nas mesmíssimas condições. Isso é impossível. Então, só para dar um exemplo, nosso Código de Leis Trabalhistas proíbe que as mulheres carreguem repetitivamente mais de 20 quilos ou exclusivamente uma única vez 25 quilos. Então, a CLT diz que a mulher, mesmo recebendo o mesmo salário por força de lei, não pode erguer a mesma quantidade de peso. Por quê? No que se baseia isso? Se baseia na diferença, né? Há uma diferença inerente que é genérica e que pode pontualmente, excepcionalmente ser rompida. Daí a pessoa vai dizer, mas eu conheço uma mulher que é mais forte do que um homem específico. Bobagem, porque em níveis gerais, inclusive o exército, né, as forças armadas americanas já fizeram essa pesquisa e a mulher tem do umbigo para cima cerca de 55% apenas da força de um homem. Né? As pernas são um pouco mais fortes proporcionalmente, mas a mulher tem menor capacidade aeróbica e tudo mais. Tudo que diz respeito à força e exercícios repetitivos, a mulher perde. Ela não adianta, não existe outra palavra, ela é inferior deste ponto de vista. Em contrapartida, a mulher tem mais acuidade visual, tem maior capacidade olfativa, maior capacidade auditiva, então fala um número maior de palavras por dia. As mulheres também têm os seus pontos fortes, mas é necessário pontuar que há essa diferença. Dentro dessa diferença está inserida a questão da maternidade. Então, para o movimento feminista, é extremamente fundamental, é pontual, é exclusivamente importante, mais do que tudo, mais do que ideologia de gênero, na minha concepção, mais do que tudo. É completamente fundamental tirar das mulheres qualquer tendência, preferência, inclinação,
interesse, sentimento de abraçar a maternidade como uma vocação. Então, o movimento feminista tomou uma atitude muito sutil, adotou um discurso muito sutil e acerca do qual igrejas católicas, evangélicas, protestantes, famílias têm se mostrado vulneráveis. É o conceito de maternidade como uma mera escolha. Veja, a maternidade ela é algo inerente à condição feminina. Mesmo aquela mulher que, por alguma circunstância, teve que, por exemplo, fazer uma cirurgia por causa de um câncer, teve que retirar o útero, ou uma mulher que nasceu e sempre vai ser estéril. Independente disso, a maternidade ela é inerente à mulher. Assim como a paternidade é inerente ao homem. E mesmo um padre, um sacerdote, que escolhe não ter filhos, ele é pai. Ele é pai dos seus filhos espirituais. Todos nós buscamos, ao longo da nossa vida, cumprir uma vocação. A vocação se resume em apresentar ao mundo um ato de serviço. Servir a alguém. Então, quando eu não tenho filhos por uma circunstância de que eu sou celibatário. Não importa, todo aquele esforço vocacionado que você fizer em decorrência de algo, fará com que você tenha filhos espirituais, filhos financeiros, filhos sociais. Então, assim, a maternidade e a paternidade são chamados intrínsecos humana. O movimento feminista, veja, ele não faz um esforço para desgrudar do pai, do homem, o papel de pai. Não existe esse esforço. Os homens não precisam ser pai. Vamos lutar pelo anticoncepcional masculino. O direito dos homens de dizer eu não quero essa criança e não tenho que pagar nem auxílio paternidade, nem nada, né? Nem auxílio alimentação, pensão alimentícia, nem nada. Então, veja, não existe um movimento para destruir a paternidade. Mas existe um movimento para destruir a maternidade. Porque o movimento feminista ele se ocupa de atacar a identidade humana feminina. Desde o momento em que nós nascemos, aliás, desde o momento em que nós somos um sexo específico. A concepção de um ser humano acontece no momento em que um óvulo, que é sempre X, encontra o núcleo da sua célula. Quando o espermatozoide encontra com o óvulo, se torna uma célula completa, sendo o óvulo o citoplasma da célula e o espermatozoide o núcleo. Quando eles se juntam, eles tornam... Então, a partir daquele momento, surge um indivíduo com carga genética, uma pessoa específica. Então, neste momento, no primeiro segundo, isso já é masculino, né? Nós já somos masculino ou feminino. Então, não houve um minuto, um único segundo nas nossas vidas, na vida de quem está nos ouvindo, em que essa pessoa, essa criatura não fosse macho ou fêmea. Né? Com raros casos excepcionais de anomalias ou síndromes, onde a gente sabe que existe, por exemplo, pessoas que são X, XY, XYY, que são casos assim excepcionais e que só confirmam a regra, porque estas pessoas são assim também desde a sua condição de nascimento, né? Elas não desenvolveram o Y depois, né? Então, nós somos o que somos desde a condição de nascimento. E veja, desde o útero das nossas mães, o nosso corpo já está preparado a começar a produzir os óvulos que nós iremos soltar adiante, né? Antes eu que nós iremos soltar adiante. Então, assim, o movimento feminista relacionou a biologia feminina à estratégia social marxista. Então, no início da vida de Karl Marx, ele pregava a divisão de classes com relação à condição de trabalho. No entanto, antes dele morrer, ele deixou alguns manuscritos que foram compilados e republicados, reunidos e publicados por Engels, né, que era seu grande amigo. Inclusive, que ajudou a sustentar Marx, que não gostava muito de trabalhar. Então, o Engels, ele publicou no livro A Origem da Família, da Propriedade Privada e do Estado, uma relação indiscutível, e que é uma relação histórica, e nesse ponto Engels e nem Marx estão errados, eles estão certos. Uma relação indiscutível entre a família, quando há um macho e uma fêmea, e deles provém os filhos, herdeiros, filho é herdeiro legítimo, e esta concepção de herança de herdeiro legítimo leva à concepção de propriedade privada, que leva à concepção de sociedade, de Estado, de lei, né, de por que eu não posso invadir a propriedade do outro, por que eu não posso entrar na casa de alguém e dizer que é minha, porque eu não posso sair dirigindo o carro de alguém e dizer que é meu, e por que existe propriedade privada. E como o movimento comunista identificou na família uma microexpressão do capitalismo, passou então a combater depois de Engels essas duas coisas ao mesmo tempo.
Então, o Engels e o Karl Marx, eles chegam a dizer isso. Se nós queremos destruir o mundo capitalista e nós queremos destruir a classe dos capitalistas, os burgueses, porque o que eles pregavam era a expropriação e o assassinato de burgueses, se nós temos que destruir os capitalistas do ponto de vista financeiro, do ponto de vista familiar, nós temos que destruir o capital, nós temos que destruir o patriarcado. Então, eles faziam uma relação assim, representa o ponto fraco da relação capitalista, a mulher representa o ponto fraco da relação matrimonial. E eles fazem, inclusive, uma comparação com a palavra produção. Quando a gente fala de capitalismo, a gente está falando de produzir bens, né? Então, a indústria, a fábrica, ela produz bens. A família reproduz. Então, eles faziam esse comparativo entre produção e reprodução. E Karl Marx dizia o seguinte: o casamento é a algema da reprodução, assim como o capitalismo é a algema da produção. Para nós reformarmos esse mundo que nós consideramos injusto, nós temos que destruir as duas coisas ao mesmo tempo. E nós não conseguiremos destruir a propriedade privada enquanto houver um pai e uma mãe interessados em passar a herança aos seus filhos. Então, o conceito de família é fundamental para qualquer revolucionário. E outro conceito importante que a gente tem que ter em mente é: sempre que você propõe a destruição de algo, você precisa propor a substituição desse algo por uma outra coisa. Então, o movimento feminista dá muitos exemplos de como seria essa substituição. Quanto tempo eu tenho ainda? 3 minutos? Mais uns 7 minutos. Então, por exemplo, a Monique Wittig, que é uma feminista muito recente, porém muito importante para o movimento feminista, ela escreveu um livro chamado O Corpo Lésbico, entre tantos outros que ela escreveu, né? E nesse livro Corpo Lésbico, a suposição dela, a proposição dela para um mundo feminista, onde não haverá espaço para patriarcado e capitalismo, é um corpo lésbico. O que é o corpo lésbico? Olha, do ponto de vista dessa mulher. Primeiro que a gente sabe que o corpo lésbico, que o relacionamento lésbico homossexual não produz filhos, ele não reproduz. Então, é óbvio que esta mulher do corpo lésbico, ela é inicialmente expectativa de conceber filhos naturais. Então, isso é fundamental para todo o movimento feminista. Outra proposta da Monique Wittig é a destruição da linguagem, porque ela diz o seguinte: quando eu chamo pai e mãe, eu estou reforçando estereótipos de gênero. Então, ela é a grande matriarca, não vai gostar dessa expressão, já que ela não gosta de ter filhos, mas ela quem pariu essa bobagem moderna aí de ele, todes. Né? Ela escreveu isso há décadas atrás, porque para ela a destruição do patriarcado passava pela linguagem e pelo corpo lésbico. E o que é esse corpo lésbico para o homem e para a mulher? Como o movimento feminista ele é supremacista feminino, embora ele negue isso, ele tenta disfarçar isso, mas ele é supremacista feminino do ponto de vista político e não do ponto de vista da natureza feminina, porque se fosse um movimento que diz assim: olha, ser mulher é muito melhor do que ser homem, as mulheres são muito mais legais do que os homens, as mulheres são muito mais top das galáxias do que os homens, o feminino é essencial, ele é mágico, ele é a coisa mais legal do universo, Deus criou a mulher por último, porque ele fez antes todo o rascunho, por último ele fez a obra-prima e tal. Eu poderia usar esse argumento, né, de que a mulher é muito legal, assim como o machismo, né, que não é um movimento político, mas é um comportamento, assim como o machismo tem a impressão de que o macho é melhor, de que as coisas que o macho faz são melhores, o movimento feminista poderia fazer isso também, né? Ele poderia dizer tudo que é feminino é essencial, é fundamental e é superior. Mas não é isso que faz. O movimento feminista só quer o empoderamento da mulher do ponto de vista político-econômico. Do ponto de vista essencial, espiritual e ontológico, não. Então, o que é o corpo lésbico? O corpo lésbico é: todos nós, homens e mulheres, devemos nos parecer com mulheres. Então, nosso corpo deve ser exibido aleatoriamente e livremente, porque afinal o corpo da mulher é excelente, perfeito, assim como o do homem, não tem por que esconder. Então, tem toda essa campanha aí pró-exibição do corpo. Mas no que isso atinge os corpos? Mulheres já são mulheres. É impressionante como a gente corta o cabelo curto, a gente bota a roupa do nosso marido e a gente vai no supermercado e alguém diz:
que a senhora quer? A identidade feminina não está atrelada somente à roupa e à performance, como dizem as feministas. Ela transpira a feminilidade. Então, a primeira parte do corpo lésbico é transformar todos nós em corpos femininos. E isso já acontece com os homens. Você pode ver pela campanha, as campanhas de moda, né? O aspecto da moda, a configuração da moda hoje, os homens estão cada vez mais emasculados. A questão esses homens precisam ser mais dóceis, mais femininos, mais frágeis, mais sentimentais. De um ponto de vista meio tosco, vou dizer, já adiantar isso que é tosco, no debate assim, do valor sexual do mercado, existe uma expressão que é o macho alfa e o beta, né? Que são expressões que eu acho toscas e ridículas. Porém, o movimento feminista pega a pior parte do macho alfa e a pior parte do beta e quer transformar isso no novo homem, né? Que é um homem frágil, sem autoridade, incapaz de exercer e ocupar seu lugar. Então, seríamos todas nós, homens ou mulheres, seríamos todas nós, mulheres, corpos femininos, e todos nós amaríamos mulheres também. Então, as mulheres serão lésbicas e os homens serão lésbicos. Por isso, o corpo lésbico. E aonde que entra a reprodução? Onde é que entra a questão do aborto? É óbvio que para que eu consiga levar o projeto de corpo lésbico adiante, se todos nós formos corpos lésbicos, a sociedade vai entrar em colapso, vai acabar a humanidade. Só que assim, isso é muito óbvio e primário. Então eu não consigo sequer entender por que o movimento feminista leva a sério pensadoras como Monique Wittig. E como é que pode conceber uma ideia que tem como objetivo final o fim da raça humana? E isso se justifica e é muito comparável a um movimento antinatalista, a um movimento antivida, que a gente já vê gente dizendo que para combater a destruição da camada de ozônio, ninguém deve ter filho. Para combater a destruição do meio ambiente, ninguém deve ter filho. Inclusive, tem campanhas de prefeituras, eu já vi esse cartaz. Era um cartaz que dizia assim, só tenha os filhos que você pode criar. Tipo assim, óbvio, né? Mas assim, óbvio que é uma questão de responsabilidade ter filhos. Porém, a campanha não diz assim, faça por onde ter como sustentar os filhos que você tem. Mas sim, evite ter filhos, já que você não tem condição de sustentá-los. Então, existe uma campanha de vida, uma mentalidade totalmente anticristã, que está já incutida, não apenas nos meios progressistas, universitários e midiáticos, mas dentro das igrejas. E uma prova disso a gente se revolta, nós nos revoltamos contra o aborto, mas quando você vai falar sobre a importância de ter filhos, ainda dentro do movimento que não é feminista, ainda dentro do movimento conservador, a gente vai ver uma campanha no seguinte sentido. Vamos, então, promover a laqueadura generalizada, vamos promover a vasectomia generalizada e ainda aquela concepção de que é possível manter a promiscuidade, o pensamento antinatalista e combater o aborto. Ou seja, as pessoas não estão percebendo a conectividade entre a importância de reconhecer a mulher como essencialmente mãe, seja ela não mãe, não teve mãe, mas ela é essencialmente mãe, ou mãe de muitos filhos. A maternidade tem que ser atrelada inerentemente à figura da mulher. Isso quando se tiver em conta políticas públicas, projetos de lei, debates públicos ou em qualquer situação. Então, eu acho que fundamental a mensagem que eu queria deixar é essa. Enquanto a mulher for desvinculada do seu papel de mãe, que é essencial, que é transcendental, que é atribuído por Deus, que é dom divino, que é inerente à sua natureza humana, as campanhas pró-aborto e antinatalista vão continuar prosperando. Obrigada, meninas. Nossa, Ana, é um show, né? A gente precisaria ter vários encontros para que a gente pudesse transmitir a todas as mulheres que esse pensamento, que o que eu senti quando eu saí dessa bolha foi justamente isso. Eu tinha uma base principiológica que era combatida por aquilo que eu ouvia falar, né? Dentro de uma universidade, do mestrado e tal, como professora universitária, eu aprendi que, mesmo eu sendo contra algo, eu não poderia impedir que outras pessoas acreditassem naquilo, né? Ao ponto de chegar em sala de aula como professora de Direito Constitucional e ensinar as hipóteses de aborto legal que estão lá na Constituição Federal. Até o momento que aquilo caiu a ficha, eu falei, o que eu estou fazendo aqui? Né? E os meus valores morais, onde é que eu estou deixando quando eu adentro aqui? Que tipo de profissionais eu estou formando que estão dissociando
toda essa base principiológica de um direito natural para impor um direito positivado, né? E quem é que escreveu esse direito? Quais foram os movimentos que disseram o que pode e o que não pode, né? E dentro dessa realidade é que toda a sociedade passou a ser construída e que, graças a todo esse movimento de rede social, de conectividade, né? A Cris lá tá no Rio ou tá em Brasília, Cris? Brasília. A Cris em Brasília, a Ana em Santa Catarina, a Somane está no Rio? Rio. Eu aqui no Paraná, e nós estamos conversando sobre uma temática aqui, né? E essa conectividade permitiu que nós nos percebêssemos como muitas, né? Muitas mulheres que pensam da mesma maneira. E hoje, até como a Somane colocou, um pouco antes de abrir a live, eu estava ouvindo o discurso do Biden a respeito da questão da Ucrânia, né? Da invasão da Rússia na Ucrânia. E uma coisa que ele me falou me chamou muita atenção, e é com essa frase que eu passo para a Cris. Ele disse o seguinte, que como presidente dos Estados Unidos, ele vai defender os valores americanos. Que valores são estes? Afinal, que a esquerda americana defenderá diante deste movimento, né, bélico que a Rússia está impondo e que só está acontecendo justamente pela decadência dos valores, né? Os Estados Unidos estão decaindo como valores, pelos valores, como o professor Olavo bem alertava já lá atrás, né? E aí agora nós nos deparamos com essa realidade. E também em relação à questão da aprovação do aborto até 24 semanas, eu assisti o teu pronunciamento, né, levando um modelo de uma criança, né, de um feto com 6 meses de idade, para tentar mostrar claramente o que era aquele ser humano que a legislação estava permitindo que se assassinasse no ventre, né, e que mulheres estavam comemorando esse direito. Cris, é contigo. Bem, primeiro, boa noite a todos. É uma alegria estar aqui com vocês, aqui ao lado de grandes mulheres, mulheres que de fato nos inspiram. E é até difícil falar depois de vocês, né? Meu Deus do céu, a Ana Campagnolo deu uma aula, né, sobre feminismo, ela que é uma grande autoridade no assunto. Então, até humildemente vou fazer uma exposição, mas ela que é a grande autoridade, referência aí no assunto. Bem, queridos, vou pegar aqui um gancho também, considerando o nosso tempo, mas quero pegar um gancho do que a própria Ana disse, né, até em termos, vamos dizer, históricos, né, acerca do feminismo. Eu primeiro digo que o feminismo, ele é um veneno que ele mata a alma feminina. Eu costumo dizer isso porque, infelizmente, o feminismo ele se apresenta como uma cortina de fumaça. Como a Ana falou, muitas pessoas têm a ideia de que o feminismo luta pela igualdade entre homem e mulher. Essa é a mentalidade, é a ideia que muitos têm. Só que, na realidade, na prática, a gente sabe que não é nada disso. Isso não passa apenas de narrativas, né? Por quê? O que é o feminismo na prática? A Ana, muito bem, já fez a sua exposição do ponto de vista histórico, pegando essa linha histórica, né? E nós, quando nós vamos dizer, até mesmo estudar sobre as feministas, ela citou a Monique Wittig, inclusive, que é muito bem citada, né, pela Judith Butler, que fala sobre aquela que, inclusive, é uma das teóricas de gênero, a grande teórica de gênero, né? Escreveu até o livro Problema de Gênero, Feminismo e Subversão da Identidade. Ali ela deixa claro o que é o feminismo, é a subversão da identidade feminina. Como a ideologia de gênero é a perversão e a destruição, a desconstrução da identidade humana. Então, aqui fazendo apenas uma referência. Mas muitas pessoas, inclusive, usam, né, feminismo e gênero. Mas não entendem o que uma coisa está associada à outra. Muitas pessoas colocam no mesmo balaio, de fato, tem tudo a ver, né, servem ao mesmo braço, ambos são agendas de poder, mas, sem dúvida alguma, ambos servem a um papel de desconstruir essa identidade feminina, desconstruir a natureza, a questão ontológica da própria mulher. Por isso que a Ana já citava sobre a vocação da mulher. A vocação instintiva da mulher é a maternidade. A mulher não pode se divorciar dessa realidade, que é objetiva, inclusive. A mulher, sem dúvida nenhuma, independente da sua vocação, pode ser ela uma freira, ou seja, uma religiosa,
pode ser ela uma celibatária, não tem problema. Fato é que existe uma vocação instintiva à maternidade. A mulher, ela é mãe, ela pode ser mãe espiritual, mas ela não deixa de ser mãe. E quando nasce a maternidade? Nasce da concepção, ou seja, quando o bebezinho ele é fecundado, ou seja, a partir do momento que o espermatozoide fecunda o óvulo, ali tem a vida, ou seja, é uma evidência científica que nasce a vida, né? A vida está ali posta. E a partir daquele momento nasce também a mãe. Então, desde a concepção existe a maternidade. Agora, aquelas pessoas que advogam, que militam pelo aborto, são pessoas que decidem depois, né, enfim, matar os seus filhos no ventre, ou seja, assassinar os seus filhos, o que é absolutamente lastimável, é o grau de hediondez que a gente não pode nem conceber realmente. As pessoas muitas vezes até falam sobre circunstâncias. Ah, o caso de estupro, realmente, o estupro é um crime hediondo, mas mais hediondo ainda é o crime do aborto, porque não tem qualquer chance de defesa, não tem qualquer chance de resistência. É o grito silencioso do bebê no ventre da sua mãe. É um bebê que não tem voz. E que eu digo que nós temos que ser a voz desses bebês, que muitas vezes estão sendo invisibilizados, desumanizados. O aborto é isso, é uma desumanidade. Então, eu estou trazendo esse contexto aqui até para fazer referência àquilo que você começou falando, Simone, sobre a aprovação, a legalização do aborto até a 24ª semana de gestação na Colômbia. Agora, essas mulheres estão decidindo ser mães de bebês, no caso, assassinando seus filhos, mas não deixam de ser mães. Mesmo elas matando seus filhos, elas decidem ser mães, então, de filhos mortos, mas não deixam de ser mães. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. Então, existe vida desde a concepção e existe maternidade também a partir do momento que existe a concepção. Então, não pode haver esse divórcio que há hoje. Isso é uma questão objetiva, é uma verdade objetiva. E que as feministas têm tentado invisibilizar, ocultar. Por isso que eu disse que o feminismo ele não passa de uma cortina de fumaça. Qual que é a aparência? Da mesma forma que a ideologia de gênero tem a sua aparência, qual seja, é uma luta contra o preconceito. Existe também a aparência do movimento feminista. Qual que é? O feminismo? É uma luta pela igualdade. É uma luta em prol da mulher, pelos direitos da mulher. Isso é pura falácia, é mentira. Se fosse uma luta pela mulher de verdade, elas jamais poderiam ser a favor do aborto. Por quê? Porque no aborto, ou melhor, quando a mulher engravida, temos que lembrar que há 50% de chance de ser do sexo feminino aquela criança. Então, quer dizer, essas mulheres não importam? Que seletividade é essa? Então, nós percebemos que a seletividade faz parte desse discurso das feministas, justamente porque elas querem avançar uma agenda de poder, uma agenda política ideológica. E aí elas colocam essa roupagem, essa veste, né, essa aparência de luta em prol da mulher, mas na verdade destroem a alma feminina. Muitas mulheres estão se masculinizando, estão se comportando como homens, para tentar antagonizar com os homens, sendo que homens e mulheres são complementares, como a promotora muito bem falava no início também, doutora Somaine. Então, homens e mulheres são um complemento do outro. Existe um princípio da complementariedade que está sendo absolutamente ignorado. Aliás, não só ignorado, mas tem sido absolutamente escanteado, né, pelas feministas. Elas querem anular esse conceito de complementariedade entre homens e mulheres. O pior, muitas mulheres dizem até, fazendo pecha, né, dos cristãos, ou melhor, das mulheres que são cristãs, no meu caso eu como católica, a deputada Ana Campanholo como evangélica, muitas pessoas dizem, não, vocês falam isso porque vocês são cristãs. Veja, a luta contra o aborto não é uma luta de questão religiosa, não. É uma questão de direito natural. A defesa da vida é uma questão de direito natural, não é uma questão nem religiosa. Até ateu é pró-vida, é claro. Agora, tudo isso não passa de narrativas. São narrativas falaciosas. E elas fazem isso justamente para tentar conquistar, para tentar atingir um objetivo. Qual que é o objetivo delas? É justamente criar a desumanidade, a desumanização do bebê no ventre da sua mãe, para que esse bebê, enfim, como se ele não existisse a partir do momento que a mulher é engravida, né? E, no caso da mulher, elas querem, na verdade, ocupar o lugar dos homens. Por isso que a Ana muito bem falava sobre aquele conceito de supremacista, né? Supremacista. Porque elas não querem uma luta pela igualdade. Porque se fosse assim, elas seriam muito infelizes, vamos dizer assim, com a Constituição Federal. Porque na Constituição Federal, no artigo 5º, já deixa claro sobre a igualdade material.
a isonomia, ou seja, vamos dizer, né, a igualdade de direitos. Agora, nós temos que lembrar que temos condições diferentes, por quê? Porque existe uma questão ontológica diferente. Nós somos, ontologicamente, nós somos iguais, né, em dignidade. Homens e mulheres são iguais em dignidade. Agora, homens e mulheres são diferentes em papéis sociais. Não tem condição colocar uma mulher para, de repente, estar junto com o homem numa luta, né? Ou seja, ali no UFC. É óbvio que a mulher vai estar em desvantagem. Imagina que seja um homem que faça tantos exercícios quanto a mulher. Se colocar os dois, tentar colocar os dois em pé de igualdade, isso é uma desvantagem. Parece até uma coisa paradoxal que eu tô falando, né? Tentar colocar em pé de igualdade é uma mentira. É até um atentado à inteligência humana. E que não está tem condição. acontecendo, nós estamos vendo isso no mundo todo, né? Eu nem sei qual é a linguagem correta, a Ana talvez possa me corrigir, de mulher trans, homem trans, mas homens que passam a competir em categorias femininas. Uma piscina de diferença chegam na frente, né? É algo assim surreal que nós estamos vendo, né? Desmerece o nosso valor enquanto mulheres. Exatamente. Além do que? Além de ser, né, por assim dizer, uma mentira, uma fantasia, uma coisa inimaginável, porque não tem como, né? Até mesmo diante dos nossos olhos a gente vê que existe um desequilíbrio. Além de tudo, é uma desvantagem que se cria para a própria mulher. Isso não é um preconceito. Lutar contra isso, contra esse escárnio no esporte, por exemplo, não é um preconceito, não é ser preconceituoso. Isso é apenas olhar a realidade objetiva das coisas. O problema é que as pessoas elas querem negar o óbvio. O óbvio está diante de nós. As pessoas, realmente, elas têm uma cegueira, né? Por quê? Porque a ideologia, ela cega. E elas servem uma militância, né? As feministas, por exemplo, elas servem a essa militância, né? Que muitas vezes beneficia homens, que elas tentam fingir que não existem, né? Enfim. Como a Ana já citava sobre Karl Marx, né? O livro que foi postumamente publicado, né? Ou seja, ele foi publicado posteriormente à morte de Karl Marx, o livro que ela citou, A Origem da Família e da Propriedade Privada do Estado, é um livro que deixa claro que a origem das opressões sociais, elas acontecem no seio da família. Ou seja, se você quer acabar com a opressão social, você tem que acabar com a família. Você tem que destruir a família. Né? E sem prejuízo disso, quando a gente vê a escalada, aí fazendo um panorama histórico aqui, fazer apenas um gancho aqui com o que a Ana já falou, se a gente pega as feministas, as grandes feministas, a gente vê ao papel que elas se prestam, de criar quase que uma inimizade em relação à própria natureza da mulher. O pior, né, quando a gente vê lá Sulamit Firestone, que escreveu Dialética de Sexo, ela fala da ditadura do biologismo, como se a mulher estivesse aprisionada, né, na questão biológica. Da mesma forma, o pior, né, a Kate Millett vai na mesma linha, né, escreveu o livro da política sexual, elas vão na mesma linha, Sulamit Firestone e a Kate Millett. E mais adiante, né, claro, a Judith Butler, que faz uma coisa ainda mais radical, aí já pegando a linha de gênero, da ideologia de gênero, né? Que é a desconstrução das teorias feministas anteriores. Por quê? Porque ela já pega a desconstrução da identidade, como se houvesse múltiplas identidades, tantos quantos indivíduos existirem, né? Então, a Judith Butler vai até mais além, né, nesse sentido, tentando esvaziar o sujeito feminino em prol, né, ou seja, em detrimento do gênero, que é justamente a desconstrução da identidade. Mas então o feminismo ele se presta a esse papel também. Agora, lembrando mais uma vez dessas feministas que eu citei há pouco, né, a Judith Butler, a Kate Millett e especialmente a Sulamit Firestone, é terrível porque elas colocam a maternidade como se fosse um fardo para a mulher, como se fosse a pior das prisões, como se ter um filho fosse, enfim, algo que fosse te aprisionar para sempre. E essa mentalidade permeia, né, as mentes dessas feministas hoje. É muito triste a gente perceber essa mentalidade antinatalista, cada vez mais contrária à sua própria natureza. Natureza essa querida e criada por Deus. É um divórcio da natureza feminina. Então, é algo triste. O pior, que isso está na legislação. Elas estão tentando usar a legislação para atingir esse fim, para atingir esse objetivo. Tudo com essa roupagem. Vou correr o risco aqui de ser repetitiva, né? Mas com essa roupagem de luta contra o preconceito, como a ideologia de gênero faz, né? E luta em prol da mulher. Luta pelos direitos da mulher. Que direitos são esses? Para elas,
O aborto é um direito. E o pior, elas tentam suavizar o termo, colocando direitos sexuais e reprodutivos, porque fica mais, de repente, suave ao ouvir. Exatamente. Direitos sexuais e reprodutivos, parece um nome bonito, né? Pois é, mas isso aí, a gente sabe que conceitualmente significa sim, aborto. E quem fala isso? Quem percebe isso? Quando a gente lê os próprios sites feministas, eu até indico um aqui, Cefêmea, né? Lá elas não deixam margem para dúvidas. Que planejamento reprodutivo, o próprio planejamento familiar, em muitos quesitos, ele também abre um precedente, segundo, né, o que a gente pode perceber das feministas, abre um precedente, sim, para o aborto, para o assassinato intrauterino. É o que eu costumo dizer, que eu falei ontem da tribuna. O que difere apenas é o momento da execução. O homicídio intrauterino é aquele que é o aborto, né? No caso, que é a morte dentro do ventre. Depois é o homicídio extrauterino, que aí está tipificado no artigo 121 do Código Penal. O que difere é apenas o momento da execução. Agora, é um ser humano do mesmo jeito. Tem o mesmo patrimônio genético desde a concepção. Eu tenho o mesmo patrimônio genético de quando eu fui concebida. Então, quer dizer, eu tenho menos direitos, né? E o pior, elas chancelam essa tese de que o aborto seria um direito da mulher. E é o que eu sempre digo, eu faço essa provocação. Existe direito de matar? Existe esse direito de matar sem chance de defesa? Uma coisa é o direito natural, a legítima defesa. Aí sim, quando existe o mal injusto e grave, quando existe, por exemplo, claro, guardando, né, os meios proporcionais, é óbvio, né? Nesses casos específicos, a legítima defesa vale para quê? Para você repelir o mal injusto e grave contra você ou contra terceiro. Aí sim, existe esse direito natural da legítima defesa. Mas no caso do aborto não existe legítima defesa, porque o bebê não está sendo uma ameaça. O bebê não é uma ameaça para a mulher. O bebê não é uma ameaça. Qual é a ameaça que ela está causando? Que ele está causando para a mulher, para a mãe? Nenhum. O bebê é um ser indefeso, um ser inocente. Então, infelizmente, tem muitas pessoas aí manchando as suas mãos com sangue inocente, porque estão chancelando a promoção da cultura da morte. E isso é pauta eminentemente feminista. As feministas, elas fazem questão de lutar pela promoção do aborto. Nós, ontem, né, vimos aí, fizemos uma análise aí de rede social e vimos quantas deputadas de diversos partidos por aí comemorando, festejando, né, a aprovação, ou seja, a descriminalização do aborto até a 24ª semana de gestação. E não só isso, existe uma escalada pró-ativismo judicial, né, que não é de hoje. Nós percebemos, em 1973, nos Estados Unidos, quando foi legalizado com base em uma mentira, que depois foi descoberta, mas depois de anos, já tinha havido, né, essa legalização do aborto. Então, o aborto foi legalizado nos Estados Unidos por meio da Suprema Corte, fruto do ativismo judicial. O México, ano passado, também a Suprema Corte do México legalizou o aborto. No caso, agora, o Tribunal Constitucional da Colômbia legalizou o aborto até a 24ª semana, ou seja, foi até mais além. Da mesma forma, nós vimos aí não em relação ao ativismo, mas agora os parlamentos que estão traindo a vontade da população, porque nós sabemos que esses povos, sobre os quais eu vou falar agora, são povos que têm também uma certa maioria conservadora. Chile, né, que tem um grau progressista, mas tem ainda um povo que é conservador. Né? O Chile legalizou o aborto, infelizmente. Nós vimos países, Argentina, Argentina, uma das maiores marchas pró-vida aconteceu na Argentina. Milhões de pessoas nas ruas. Essas pessoas foram silenciadas quando os seus representantes envergonharam a vontade popular e legalizaram o aborto. O parlamento não representou a vontade popular, que estava ecoando ali. E as feministas dizendo, porque a onda verde está se espalhando pela América. Onda verde coisíssima nenhuma. Onda vermelha, vermelha de sangue. E essas pessoas, infelizmente, são discípulas de Herodes, que estão matando e consentindo que matem bebês inocentes no ventre de suas mães. Então isso é pauta tipicamente feminista. Direitos sexuais e reprodutivos, planejamento reprodutivo são termos que muitas vezes nós encontramos na legislação. A Ana citou, por exemplo, alguns projetos, né, que eu fiz questão de fazer a declaração de voto por escrito, alguns votos separados também nas comissões, para tentar sepultar projetos, como, por exemplo, esse, né, que ela também já falou, que é o tal da Lei Maria da Penha nas escolas. Qual que é o problema da Lei Maria da Penha nas escolas?
Quando a gente vê assim, ah não, olha, combater a violência contra a mulher. Quem é a favor da violência contra a mulher, meu Deus do céu? Ninguém. Ninguém. Qualquer pessoa que tenha mais de 2 neurônios é capaz de perceber que qualquer pessoa em sã consciência vai lutar contra a violência, óbvio. Quem é a favor? Quem é condescendente com a violência? Ninguém. Absolutamente ninguém. Agora, nós temos formas de combater a violência. E com certeza, colocando um programa como esse na escola não é a solução. E por quê? Porque vai chancelar alguns outros tipos de violência, como, por exemplo, abre precedente para o aborto. Porque na Lei Maria da Penha tem referência a direitos sexuais e reprodutivos, tem referência a gênero, e aí o que eu acho mais bizarro, desculpa a expressão, o que eu acho mais bizarro é isso. Acho que são 5 menções a gênero que tem, né, dentro da Lei Maria da Penha. Isso é bizarro por quê? Porque se gênero significa que a pessoa pode ser o que ela quiser, ela pode dizer o seguinte, hoje eu me sinto mulher, então quero ser protegida pela Lei Maria da Penha. Amanhã ela diz que não, agora eu quero ser homem. Mas quando lhe beneficia de alguma forma, ela vai dizer, essa pessoa vai dizer que está se sentindo mulher só para ter o amparo ou o anteparo da Lei Maria da Penha. Então quer dizer, são coisas que são aberrações, como é que você explica? Invocar uma legislação dessa que tem gênero, que desqualifica, que destrói a natureza humana, desconstrói a identidade humana. Como pode? Isso é proteção à mulher? Aonde que é proteção à mulher? Isso é custo de retalho. Então, é um problema grave que nós temos quando a legislação, ou em algumas legislações que nós temos, infelizmente, tem esses conceitos. E o pior, que é justamente cair naquilo que a própria deputada Ana também já repudiou, que eu também repudio. Né? As pessoas, muitas vezes, se dizem lutar contra determinadas pautas. Por exemplo, temos aí uma maioria, de fato, dentro do Congresso Nacional, preciso dizer para vocês, nós temos maioria daqueles que dizem, somos contra a ideologia de gênero. Agora, eu desafio a todos esses a debaterem. Vamos debater e discutir gênero. Eu posso contar nos dedos pessoas que sabem verdadeiramente, em termos conceituais, e não só conceituais, em termos históricos, filosóficos, aspectos mesmo, até mesmo que possam, de alguma forma, penetrar no direito, né? Ou seja, na legislação. Eu desafio essas pessoas que dizem lutar contra a ideologia de gênero a perceber quais são as suas raízes, porque não adianta dizer, né, na aparência, eu luto contra determinada bandeira, contra determinada pauta, mas na hora do vamos ver, na hora do voto, fica silente porque não sabe como discutir, não sabe porque não tem profundidade, de repente, né, no assunto. Por isso a importância de se estudar. Eu sempre exorto, né, inclusive a mim mesma, porque eu gosto muito de estudar, deputada Ana sei que também, inclusive eu estudo pelos livros dela, aprendo muito com ela, né, uma pessoa que é referência para tantas pessoas, jovens inclusive, né, e que bom saber que existe aí uma juventude que está se levantando para lutar contra essas pautas nefastas que o feminismo vem trazer, né, infelizmente, à tona. Então, eu estudo, gosto de estudar, gosto de assim, fico interessada realmente de ir além, sabe? De buscar uma vida intelectual séria, né? Como a deputada Ana também. Agora, tem muitas pessoas que estão no Congresso, estão nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, que se prestam ao papel de, com muita garganta, dizerem que são contra ideologia de gênero, aborto e por aí vai, feminismo, mas na prática não sabem debater o assunto porque não tem profundidade no tema. E aí, realmente, quando vem uma narrativa falaciosa, a pessoa não sabe nem desconstruir a narrativa falaciosa. Exato. E aí, o que acontece? As leis vão passando, entendeu? Os projetos vão sendo votados e aprovados, se tornam leis, são sancionadas, né? Se tornam lei, de fato, e aí, pronto. Nós estamos diante de um Brasil que, embora maioria conservadora, eminentemente maioria cristã, né? O que acontece? Com valores cristãos enraizados, valores fundantes da nossa sociedade, defesa da vida, defesa da família, do direito natural, né? O que acontece? Mesmo com uma sociedade conservadora, nós vivemos para ver leis que beneficiam aqueles que a gente mais repudia. Exatamente. Por quê? Por causa disso, por causa do desconhecimento, por conta da ignorância. Agora, é aquela história. Tem ignorância vencível, né? Porque a pessoa poderia muito bem recorrer a um estudo, comprar lá o livro da Ana Campanholo para estudar um pouco mais sobre feminismo, ver lá, não quero ler porque eu fico com preguiça. Então vai lá comprar guia de bolso, meu Deus do céu, vai lá. Guia de bolso está muito didático. Qualquer pessoa, até que não gosta muito de ler, didaticamente vai perceber, né, como é que brilhantemente,
né? O livro foi escrito, e aqui eu tô falando não com todo o respeito, não é com bajulação, é porque, de fato, assim, eu falo até com orgulho, né? Porque é uma pessoa que nos representa, e representa mesmo. Né? E quando ela, aqui representando também o Clube Antifeminista, por quê? Porque o feminismo não se presta ao papel de favorecer as mulheres, de valorizar as mulheres. O que faz isso é o cristianismo, por exemplo. Ah, Cris, mas a Bíblia é machista. A pessoa que fala isso não conhece a Bíblia. A palavra. Exatamente. E não conhece absolutamente nada de história também. E aqui, porque eu sei que a gente está com um tempo assim um pouco mais... Né? O tempo esgotando. Por enquanto, ainda o Instagram não derrubou, né? Eu acho que são colocações muito pertinentes e que nós estamos só um pouquinho, são colocações pertinentes e com um público altíssimo durante a live. Doutora Somaine, gostaria de fazer alguma pontuação? Terminar. A gente está falando de feminismo, nós estamos com... O teu som está bem ruim, ele está cortando. Eu estou ouvindo você melhor Sim. Assim? Uhum. A gente tem que lembrar que feminismo não defende todas as mulheres. Quantas mulheres aí são atacadas, até por ser mulheres, por várias questões? A Adele mesmo, a cantora, esses dias, disse que tinha orgulho de ser mulher e as redes sociais caíram em cima dela. A gente estava falando da ideologia de gênero no esporte, quando a Ana Paula Henkel, do vôlei, começou a ter esporte feminino, foi atacada por todos os lados. A gente tem exemplos maravilhosos de mulheres que ficam caídas no esquecimento, como aquela professora que acabou salvando várias crianças numa creche. Professora Ellen. Porque elas não estão na cartilha. Exato. E o mais... O feminismo é de esquerda e é por isso que a gente é mulher e não concorda com isso. E é por isso que nós trouxemos o assunto para as nossas lives desta semana, né? Justamente para... Ô, Simone, só um comentário adicional. Sim. Desculpa a intromissão, mas só um comentário adicional. O feminismo ele é excludente, porque ele só serve aquelas mulheres que servem a militância. Porque se não prestar para a militância, pronto, pode ser descartada. Não serve. Né? É isso. E nós que somos, além de sermos antifeministas naturalmente, né? Somos mulheres conservadoras e vivemos esta realidade, nós percebemos o quanto este feminismo é hipócrita. Porque a gente tem exemplos aqui na minha cidade mesmo. Políticos que fazem textões em rede social, enaltecendo a figura feminina na política. Mas desde que não seja a Simone. A Simone não. A Simone não merece todo esse respeito. A Simone não tem direito de manifestação. A Simone não pode ter reconhecimento. Por quê? Porque eu não defendo as pautas, né? Então, esta postura nossa de conhecer a realidade, de buscar conhecimento e de saber exatamente com que armas lutar para tudo isso é que tem feito a diferença na sociedade. Né? E enquanto o Instagram não termina, eu gostaria muito de encerrar a live com 1 minuto para cada uma. Vamos ver se a Ana consegue voltar ou não, né? Mas em 1 minuto, né? Definam a beleza de ser mulher na sociedade atual, né? Quer começar, Ana? Em 1 minuto, para dar assim uma noção de esperança. A gente criticou tanto esse movimento, né? Mas e o que significa sermos mulheres na concepção real da palavra? Bom, eu acompanhei tudo que vocês disseram e eu só ficava assim com a cabeça, concordando com a Cris. Mas olha, meninas, eu poderia resumir o seguinte: a mulher, ela pode, já dizia Julián Marías, que é um filósofo espanhol maravilhoso, ele dizia: a mulher pode tudo que o homem pode. A diferença é que ela pode uma outra coisa e esta somente ela pode fazer. E quando a mulher opta por esta coisa, né, quando ela aceita esta realidade, que é a maternidade, que é algo a mais, uma coisa que o homem não pode fazer, ela não perde. Ela substitui conquistas. Mas eu não consigo imaginar nenhuma conquista. Sempre digo isso lá em casa, falo para minha mãe, que é quem me ajuda com a Catarina, eu digo: mãe, se você precisar me chamar, se a gente precisar parar qualquer coisa em qualquer momento, não existe nada que se possa conquistar de mais eterno do que a alma de uma criança, do que a vida de uma criança.
Então, eu que conquistei muitas coisas, eu sou mãe, empresária, esposa, escritora, palestrante, professora, deputada, nada disso se compara ao fruto que eu vou deixar através da minha filha. Não é só porque ela vai, através dela eu terei herdeiros para sempre andando por esse mundo, mas é porque a alma de um filho, ela é eterna, não morre nem quando a criança tira esse mundo. Então, a maternidade é belíssima e é um presente, uma dádiva de Deus para todas nós. Que lindo! E você, Cris, o que você consegue resumir nessa tua essência de ser uma mulher conservadora? Bem, primeiro eu ia também pegar esse gancho dela, né? Eu acho que a maternidade, como ela citou, é uma dádiva, né? A mulher, ela deixa um legado, ela deixa um fruto, né? Até mesmo o casamento, né? O matrimônio. Qual é a maior herança do amor conjugal? É o bebê, é o filho, os filhos, né? Que são rebentos de oliveira, como diz a palavra de Deus. Então, nós mulheres podemos influenciar muito as gerações. Nós, inclusive, temos uma missão sagrada, que é de educar. Nós educamos até mesmo os homens, não é verdade? Sim. Pois é, nós temos um papel fundamental. Agora, nós não somos adversária dos homens, de jeito nenhum. Nós somos complementares dos homens. Então, homens e mulheres precisam influenciar positivamente não só nessa nação, Brasil, mas influenciar gerações, para que a gente possa deixar um bom legado. E aí, o amor da mulher pela maternidade, o amor da mulher pelos seus filhos, isso certamente é a maior herança, é o maior legado que certamente a gente vai deixar. Eu não tenho a menor dúvida disso. Então, que a gente possa lutar pelos nossos filhos, lutar pelas próximas gerações, que a gente possa abraçar esses valores e fazer barreira contra os antivalores que são propagados por aquela militância que só quer destruir o bem mais precioso que nós temos, que é gerar vidas. Nós mulheres geramos vida. Sim. Né? E podemos, inclusive, destruir vidas também. O feminismo acaba fazendo isso quando destrói a maternidade. Então, que a gente possa lutar muito pelo futuro, sabendo que o futuro ele passa pela família. E a família tem como um grande esteio a própria beleza da mulher, a alma da mulher, a alma feminina. E como a Ana terminou, eu termino também, falando da necessidade da gente educar os nossos filhos para o céu. Que a gente possa ser mães que influenciem através do nosso exemplo, é lógico, independente das profissões de cada uma, mas que a gente possa ter como principal vocação, né, o ser esposa, no caso, preciso dizer, e que está acoplado ao ser mãe também. Né, que a gente possa ser mãe e mãe de multidões, assim a gente espera, né? Exatamente. Criando filhos, todos eles para o céu. É o que eu desejo do fundo do meu coração para todas as mulheres e que amem a maternidade, amem a vida. Deus abençoe. Amém. Somaine, e para ti? Olha, eu acho que é inevitável que todas nós vamos falar da maternidade. Eu sou muito feliz no meu casamento, eu estou junto com meu marido esse ano. Ano que vem a gente vai fazer 30 anos juntos. É uma relação maravilhosa de amizade, de companheirismo, mas tanto para mim quanto para ele, o nosso filho é a coisa melhor que a gente fez na vida. Exato. E as falam em deixar um mundo melhor para os nossos filhos. Que tal deixar filhos melhores para o mundo? Eu acho que quando a gente educa bem, a gente deixa filhos melhores, o mundo naturalmente vai ser melhor. Eu acho que a nossa contribuição como mães conservadoras é essa. Criar o melhor possível aos nossos filhos, que certamente o mundo vai nos agradecer. Com toda certeza. E pegando o gancho da Cris, né, que falou de criar filhos para o céu, né, eu sempre digo que o meu maior desejo é chegar diante de Deus e ouvir dele: você fez um ótimo trabalho com os meus filhos que eu te confiei. Né? Porque nós, além de sermos mulheres, mães, somos cristãs. E dentro dessa cristandade, criar os filhos para o céu, né? Fazer com que eles sejam pessoas de valores, né? E que carreguem dentro de si essa bondade, essa beleza, é uma missão nossa, enquanto mulheres, né? E eu tenho esse sonho, né? De que Deus me agradeça no momento que para lá a gente se dirigir e que eu realmente consiga fazer um bom trabalho pelos meus filhos, né? Que é a missão maior. Meninas, muito obrigada. Foi maravilhosa essa conversa. Eu estava lendo ali, o feedback foi muito bom. E eu acredito que esses momentos de encontro, muitas pessoas têm essa dificuldade de leitura, mas estão conectadas sempre com o celular na mão. E quando aparece ali
que nós estamos entrando numa live, nós mandamos o link e tal em vários grupos, as pessoas acabam parando para ouvir. E este ouvir acaba plantando esta semente, né? E principalmente, hoje nós percebemos que muitas mulheres estão tendo essa consciência real do mal que o movimento feminista fez a toda uma geração, né? A toda uma sociedade, e que nós não estamos lutando contra as mulheres, pelo contrário, né? O que nós queremos é justamente salvar a essência feminina, que é justamente a questão da maternidade. Tá? Eu agradeço muito, foi ótimo o encontro. Eu sei que está todo mundo cheio de afazeres. Graças ao bom Deus, o Instagram não derrubou a live ainda. Estamos com 8h42, né? Ele está gostando, pelo jeito, do nosso conteúdo. Mas fica aqui o convite para que num próximo encontro a gente possa voltar a debater temas tão importantes e que são tão caros para o movimento conservador brasileiro. Tá? Boa noite a todos. Fiquem com Deus. Bom descanso. Tchau, tchau. Amém. Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Beijo grande. Tchau, tchau, meninas. Tchau, Ana.